uma melhora no mercado de trabalho, que é a última variável que realmente estava precisando melhorar. Todas as outras variáveis vêm melhorando já há algum tempo. O mercado de trabalho era aquela que está demorando mais, mas se a gente pegar os últimos 6 meses, nós temos melhora na taxa de desemprego e melhora na geração líquida de emprego. Eu vou conversar agora com Flávio Calife, economista da Boa Vista SCPC, sobre recuperação da economia. Quais são os indicadores que mostram essa retomada? Olha, de alguns meses para cá, a gente vê uma retomada já no consumo, principalmente, né? Os números do varejo já estão positivos já há alguns meses em relação ao ano passado. Isso também levando uma demanda por crédito maior do consumidor, né? E também vendo concessões de crédito para pessoa física maiores, já bem maiores do que o ano passado, então de 5%, 6%, até 7% em relação ao ano passado. Isso está indicando, né, um consumidor voltando às lojas, né, voltando ao consumo. Isso por conta principalmente de alguns fatores, como preços que estão subindo menos do que em momentos anteriores, a renda voltou a subir, mesmo que pouco ainda, os empregos caindo, né, as vagas líquidas geradas já estão positivas esse ano também, e juros que também chegaram já mais baixos ao consumidor. Então esse conjunto de fatores, ainda aliados ao endividamento menor das famílias em relação aos anteriores, devido ao consumo menor, e também a uma inadimplência que também recuou, né, nesses últimos anos, a gente tem um cenário bem mais propício para a retomada aí do consumo que a gente começou a ver agora, e depois de alguns anos teremos um comércio crescendo já positivamente, o crédito voltando a crescer positivamente, indicando aí uma retomada bem significativa do consumo. Como foi o desempenho do varejo nas datas comemorativas deste ano? Olha, depois de 2 anos em queda, todas estavam em queda, esse ano quase todas ficaram positivas, né? Exceto da Dia dos Pais, que é a data mais fraca do comércio, mas foi muito próximo, foi um negativo de 0,5%, né? Todas as outras cresceram bastante. A última data comemorativa, que foi o Dia das Crianças, um crescimento de quase 3%, 2,7%. E a expectativa agora para o Natal, que é a última data e a mais importante data do comércio, é de um crescimento próximo dos 4%, uma coisa que a gente não via já há quase 3 anos. Então, realmente, a gente vê uma confiança que subiu bastante, consumidor bem mais confiante, o próprio empresário também já está mais confiante com esse cenário, né? E a expectativa é que esse cenário que está agora se formando continue, não só no Natal, mas também ao longo de 2018. De onde vem essa renda para o consumo interno? Olha, basicamente a gente teve dois fatores determinantes nessa melhora da renda, né? Preços que ficaram menores ou estão crescendo muito menos do que em anos anteriores. Se a gente passou vários anos com a inflação próxima do teto, né, da meta de 6,5%, até, né, fomos acima dela, quase 11%, né, em um dos anos recentes. Agora já estamos próximo de 3%, 2013, um número bem menor. Então isso vai direto, né, em relação ao poder de compra dos consumidores. Então isso ajudou bastante. Junto com juros menores também aumenta a possibilidade de consumo. Aliado a isso, uma melhora no mercado de trabalho, que é a última variável que realmente estava precisando melhorar. Todas as outras variáveis vêm melhorando já há algum tempo. O mercado de trabalho era aquela que está demorando mais, mas se a gente pegar os últimos 6 meses, nós temos melhora na taxa de desemprego e melhora na geração líquida de empregos. Então isso realmente era a principal variável que vinha ainda, né, de certa forma, obstruindo o crescimento do consumo, agora ela também está melhorando. E isso com efeito sobre a atividade econômica também, né? Então a atividade começou a melhorar também, e isso aumentando a geração de empregos. E, em última instância, a renda, né, e o consumo deve vir na sequência. O impacto da economia informal nesse contexto? A economia informal, sem gerar os números, ela ainda cresce mais do que a economia formal, né? Mas no total, porque mesmo se você está na economia informal, você não é desempregado, você está empregado, só ainda não está formalmente, carteira de trabalho, né? E ela cresceu mais do que a economia formal, que é até às vezes natural num período de crise maior. Agora que a economia começa a crescer, né? Agora a gente também tem novas regras trabalhistas que devem flexibilizar um pouco mais as contratações, isso deve ajudar a aumentar o emprego formal, né? Tanto com o crescimento da economia, como também, né, com as novas leis trabalhistas que devem, né, fazer com que os empresários contratem mais formalmente, né? Isso deve ajudar mais os trabalhos com carteira assinada, né, como a gente costuma falar, do consumo do trabalho informal, trabalho formal, desculpe. E endividamento?
O endividamento é uma variável bem interessante, né? Às vezes a gente olha as pessoas dizendo que o brasileiro está endividado, está muito endividado. Se a gente olhar os números do Banco Central, que mostra a proporção de dívidas em relação à renda, hoje, se a gente excluir o financiamento imobiliário, que é aquele com juros bem baixos, né, e prazo bem longo, hoje o endividamento do consumidor brasileiro ele é menor, né, ou equivalente a 10 anos atrás. Né? Ele subiu bastante ao longo entre 2005 e 2012, mas 2012, 2013 para cá ele vem recuando, né? E hoje está um endividamento bem baixo, um dos menores até da série histórica, né? Então, a despeito daquilo que muitas vezes a gente ouve. Mas se está menos endividado, como é que o consumidor está consumindo menos? Qual é o problema? É que você teve, nos últimos 3 ou 4 anos, uma piora significativa na renda. Então, o que piorou mesmo foi o orçamento das famílias, não foi a quantidade de dívidas. Então o crédito, a tomada de crédito diminuiu nos últimos 2 ou 3 anos, o endividamento assim também diminuiu. Só que como a renda também diminuiu, tem essa impressão de que foi por conta das dívidas, mas não foi. Foi por causa do orçamento que diminuiu, porque as dívidas diminuíram mais do que o orçamento. Você falou da retomada do crédito, da oferta de crédito também. Que segmentos estão oferecendo mais dinheiro? Bancos, é o comércio que está vendendo mais a prazo? É bem interessante esse movimento. A gente vê uma retomada também do crédito, coisa que ficou quase 2 ou 3 anos parado, até caindo, recuando, né? A gente vê que esse cenário para a pessoa física, que é um cenário do consumidor menos endividado, menos inadimplente, começando a ter mais renda, tem influenciado diretamente a demanda por crédito do consumidor. E também a oferta, porque esse consumidor está mais saudável financeiramente. Então, os bancos, principalmente o varejo, claro, faz diretamente para o público, vem ofertando mais crédito para a pessoa física, um crescimento já bem significativo ao longo desse ano. Para a pessoa jurídica, o cenário de crédito ainda é um pouco mais instável, né? Apesar de estar melhorando a atividade econômica, a inadimplência de pessoa jurídica subiu, ao contrário da pessoa física. E por que subiu tanto a inadimplência da pessoa jurídica? Porque esses últimos 2 ou 3 anos de queda na atividade diminuíram as receitas das empresas, os preços estavam mais elevados do que hoje, então isso fez pressão sobre os custos, e os juros também de difícil acesso e caros, né, por conta da restrição dos bancos. Então esse cenário hoje, ele é bem... Onde está mais crescendo o crédito? Nos bancos, principalmente, para a pessoa física. O varejo só atende normalmente pessoa física, vem voltando a crescer também. Mas quem liderou aí esse crescimento foram, sem dúvida, como concernentes, os bancos. Muitos economistas com os quais a gente conversa, os quais a gente entrevista, eles falam sobre a confiança, que essa retomada tem base, tem fundamento na confiança. Você concorda? Eu concordo, mas a gente tem que fazer algumas ressalvas, né? Primeiro, a confiança do brasileiro, não só do consumidor, como também dos empresários, caiu muito, né, de 2010 até 2014. Caiu muito. Os indicadores da FGV, que calcula o índice de confiança principal deles, mostram isso. A partir da mudança que houve na política, né, a partir do impeachment, que a gente viu, houve um aumento instantâneo da confiança, a expectativa de que as coisas melhorariam rapidamente. Só que melhorou a confiança, só que as coisas não melhoraram. E quando a gente olhava o indicador de confiança, para todos eles, ele tem uma composição interessante, porque ele é uma sondagem com os consumidores e com as empresas que se pergunta como é que você está hoje? Você está melhor ou pior do que antes? E o que você espera para o futuro? Ficar melhor ou pior? O indicador que estava melhorando era aquele que falava, no futuro eu vou estar melhor, mas hoje eu ainda não estou tão bem. Então, quando a gente olhava assim separado, a gente via assim, a situação atual ainda continua ruim. Apesar da confiança estar subindo, o que estava puxando para cima era a expectativa futura. Então essa confiança se estabilizou em algum momento. E agora, recentemente, nos últimos 3 ou 4 meses, o que a gente vê é que esse indicador da situação atual melhorou. Então, ou seja, o consumidor está vendo agora melhor, né, e os empresários também estão vendo uma melhora efetiva, né? Então essa confiança ela é determinante, muitas vezes, não só no consumidor que vai às compras, como também para o empresário que faz os seus investimentos, aumenta os seus estoques, né? O empresário do comércio aumenta o estoque, o da indústria expande muitas vezes, ou faz algum tipo de investimento na própria capacidade de produção. Então eles são bem determinantes e a confiança continua subindo. Então chegando a patamares, né, que depois de muito tempo, patamares médios, né, de confiança, porque a gente estava bem abaixo deles até os últimos 6 meses.
Qual é a previsão para a economia brasileira no ano que vem, com a variável eleições 2018? No curto prazo de 2017 e 2018, as expectativas ainda são muito boas. Porque a gente deve ter uma continuidade dessa melhora que a gente teve ao longo de 2017, então preços devem continuar bem estáveis, bem baixos, crescimento bem baixo, juros continuarão em queda na nossa avaliação, a atividade econômica deve crescer um pouco menos de 1% esse ano, deve crescer acima de 2,5% o ano que vem, o consumo, o comércio, que esse ano esperamos algo em torno de 1,5% mais ou menos de crescimento, deve crescer 3%, 4% o ano que vem, então a expectativa para o ano que vem, apesar do cenário político, ainda é boa, mas é uma expectativa de curto prazo. Por que no longo prazo é um pouco mais complicado? Porque no longo prazo, outras questões que foram um pouquinho deixadas de lado serão ser resolvidas, principalmente em relação à questão fiscal, que inclui a previdência, né? Então a questão do equilíbrio dos gastos, né? da redução dos gastos, da melhora na arrecadação, que pode vir um pouquinho com o crescimento da atividade, mas principalmente com o longo prazo, com a previdência, que afeta muito os gastos públicos, isso ainda não foi resolvido, né? E mesmo que haja alguma mudança ainda, uma votação em relação à reforma na previdência, ainda vai ser uma coisa muito tímida em relação ao que se espera, mesmo para o longo prazo. Então no curto prazo o cenário deve ainda continuar bem favorável, né? Depois vai depender, obviamente, da política econômica que virá em seguida, se ela é uma continuidade de reformas, ou se é uma que um pouco mais, tem um pouco mais de receio, uma coisa mais populista, de gastos maiores, né, menos controlados. Isso depende muito do que vem por aí, mas espera, exatamente pela experiência recente que a gente teve, que essas reformas devem continuar, a preocupação com o equilíbrio fiscal deve continuar. Se isso permanecer, até a expectativa ou a tendência de um crescimento mais sustentável num prazo mais longo pode acontecer também. Flávio, muito obrigada por mais essa entrevista aqui para a gente na Educascope TV. Eu que agradeço, muito obrigado. Luciane Miranda para a Educascope TV.